Quer aprender a fazer petição inicial? Vem comigo! Aproveite e já curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe com seus amigos e bem-vindo ao canal. A petição inicial é a peça inaugural de um processo, tá? Nos processos cíveis, ela é a primeira manifestação que você fará em benefício do teu cliente. Já nos processos criminais, a peça inaugural é a denúncia proferida pelo Ministério Público. E a tua peça de manifestação, a tua primeira peça de manifestação em um processo criminal é a resposta à acusação que você fará em benefício do teu cliente, para defender o teu cliente. Já a petição inicial, a peça inaugural de um processo trabalhista, ela é chamada de reclamação trabalhista. Como eu falei em vídeos anteriores, mantenha por perto sempre os livros de prática jurídica que você estudou para a segunda fase da OAB, tá? Esses livros, eles são muito importantes porque eles contêm o roteiro da tua peça inicial, tá? Da tua petição inicial, da tua contestação, enfim, da tua resposta à acusação. Ela mantém todo o roteiro e o que deve conter em cada uma das tuas manifestações que você fará no decorrer do teu processo. Como os nossos processos são digitais, então a tua petição ela vai em formato PDF. Hoje nós temos a figura do Visual Law. O Visual Law são recursos visuais que você irá utilizar para destacar as partes que você, advogado, achar imprescindíveis para que o juiz dê uma atenção maior àquelas situações, tá? Então você pode colorir, você pode destacar. Eu vou demonstrar no decorrer desse vídeo como que é feito o Visual Law do nosso escritório, o que nós utilizamos para poder fazer os destaques dos itens que nós achamos importantes. Também vou te mostrar como tem que ser a tua petição inicial, tá? Acabou a era do juridiquês, de falar difícil, de escrever em latim. Os próprios juízes nos aconselham a fazermos uma petição inicial ou qualquer outra manifestação de uma forma sucinta, objetiva, clara, para que ele possa olhar a tua peça e conseguir identificar rapidamente o que você quer. Primeira dica de ouro. A dica de ouro, meus amigos, quando você conversar com o teu cliente, identificar o problema dele, tem que estar claro na tua cabeça, antes de você fazer a petição inicial, o que é o rito ordinário, sumário e sumaríssimo, tá? Na justiça comum, nós temos o rito ordinário, elencado no artigo 319 do Código de Processo Civil, e nós temos também o rito sumário, elencado no artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, tá? E o rito sumaríssimo, ele é da Justiça do Trabalho e está elencado no artigo 852-C da Lei Trabalhista. Meus amigos, porque é muito importante você ter o conhecimento dos ritos, tá? Vamos lá. No rito ordinário, ele é um rito mais demorado, então ele é um rito que você pode pedir exame grafotécnico, você pode pedir algumas perícias, tá? E mais, ele vai te ajudar no final da tua causa, porque você terá o teu rico dinheirinho, você ganhará os teus honorários de sucumbência. Já no rito sumário, ele é um rito mais objetivo, ele é um rito mais curto, tá? Então você não pode pedir exame grafotécnico ou outras diligências que exijam algum exame, tá? Alguma perícia. E também você não ganha os teus honorários de sucumbência. Também no rito sumaríssimo, você não ganha os teus honorários de sucumbência, tá? E ele é um rito extremamente célere, às vezes tem só uma audiência. Então você tem que estar bem atento ao rito que você irá trabalhar. Eu vou estar demonstrando a estrutura da petição inicial, tá? Como eu falei anteriormente, nós temos a figura do Visual Law, que são recursos visuais que você irá utilizar para destacar o que você achar importante na tua petição inicial. Aqui nós temos no cabeçalho o espaço para colocar a nossa logo, o endereço do teu escritório, colocar o telefone, as redes sociais. Nós não utilizamos mais o rodapé para colocarmos o endereço, tá? Então tudo é feito no cabeçalho. Aí nós temos a estrutura da petição inicial, que eu vou estar explicando cada item desse, tá? Os requisitos da tua petição inicial, eles estão elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil. Segunda dica de ouro. Qual o estilo de fonte que eu utilizo na minha petição inicial? Qual o tamanho dessa fonte? Meus amigos,
Eu indico primeiro que vocês olhem o site do Tribunal de Justiça do Estado de vocês, se tem alguma norma regulamentadora, tá? Se tiver, vocês devem segui-la. Mas a princípio, como os nossos processos são digitais e as nossas petições são em formatos PDF, você deve utilizar uma letra legível, tá? Nós utilizamos a fonte Arial, que ela é de fácil visualização. E qual é o tamanho? Nós utilizamos o tamanho 12,5. Eu vou falar sobre os itens que compõem a tua petição inicial, tá? E o primeiro item é um endereçamento. O endereçamento está linkado no artigo 319, inciso 1 do Código de Processo Civil, tá? Esse endereçamento é o juiz que irá julgar o caso do teu cliente, tá? O juízo, né, que irá julgar o caso do teu cliente. Se é um juízo civil, criminal, trabalhista. Antigamente nós tínhamos um endereçamento, era assim: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 2ª Vara Civil, da comarca tal, do estado tal. Parecia uma puxação de saco perante o juiz, sabe? E graças a Deus acabou essa era do juridiquês, né, de falar difícil, de escrever em latim. Então as petições elas são mais objetivas e não é mais ao juiz, e sim ao juízo. Houve a simplificação, então hoje o endereçamento fica assim: ao juízo da 2ª Vara Civil, da comarca tal, do estado tal. O item 2 são as prioridades, são hipóteses de prioridade de tramitação processual, tá? São os casos daqueles idosos, pessoas com idade acima de 60 anos, são casos de pessoas com doenças graves, tá? Essas prioridades de tramitação processual, isso quer dizer que o teu processo, ele vai andar mais rápido, tá? Ele vai ser julgado antes dos processos comuns. A qualificação das partes, o item 3 da nossa petição inicial, está elencado no artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Civil. Aqui você vai colocar o nome do autor, que é o nome do teu cliente, o nome dele, a profissão, a idade, telefone, e-mail, tá? Que agora está pedindo, o endereço dele. E aí você coloca a qualificação do teu cliente e também coloca a qualificação da parte requerida, tá? De quem que ele está cobrando aquele valor, aquele dano material, aquele dano moral, a pessoa que causou um prejuízo ao teu cliente. Você coloca o nome, coloca a profissão, coloca o endereço, coloca onde a pessoa trabalha, coloca telefone se tiver, enfim, coloca toda a qualificação daquela parte, tá? Nosso quarto item é dos fatos, tá? Que está elencado no artigo 319, inciso 3º do Código de Processo Civil. Esses fatos é tudo que o cliente te conta, tá? Você coloca tudo que causou prejuízo a ele, com datas, com valores, tá? E aí você coloca de uma forma cronológica tudo o que aconteceu com o teu cliente, tá? Os prejuízos que ele teve. O quinto item é do direito, tá? Que está elencado no artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Civil. Aqui no direito você coloca o pedido de liminar que você tiver, você coloca o dano moral, o dano material, ou seja, tudo que envolve o prejuízo do teu cliente, mas embasado na legislação, tá? Embasado na lei, embasado na doutrina, na jurisprudência. Muito cuidado com esse dano moral, tá? O dano moral ele é diferente do dano material. O dano material é um dano que já aconteceu, então você tem um valor específico que você pode cobrar daquele dano. O dano moral é algo subjetivo, ele é mais a critério do juízo, tá? Para poder você solicitar aquele valor. O que acontece? Quando você encontra algumas petições na internet dizendo que o dano moral é no valor de R$10.000 e você coloca isso na tua petição, então na somatória, lá no final do valor da causa, você vai ter que somar esses 10 mil do dano moral, tá? Então, qual o problema disso? Quando o juiz mandar você pagar as custas processuais, que geralmente é em torno de 3% do valor da causa, esse valor do dano moral, que é um dano subjetivo, que é um valor subjetivo, ele vai ser contabilizado também, tá? E ocorre que no final você não vai ganhar os R$10.000. Então é melhor você colocar que o dano moral ele vai ser a critério do juízo, o valor a ser estabelecido, né, a critério do juízo, e aí você não coloca o valor e ele não vai ser computado no valor da causa. Então, quando você for pagar as custas processuais, ele não vai entrar, porque é um valor que você pode ganhar ou não. Terceira dica de ouro. A dica de ouro é sobre como você deve utilizar a lei, a doutrina e a jurisprudência na tua petição inicial. Vamos lá.
Se você atua em uma vara específica, por exemplo, a vara de família, você não deve sempre colocar os mesmos artigos, porque subentende-se que o juiz ele sabe o direito. Então não precisa você escrever todo o artigo, apenas cite o artigo tal do Código Civil, do Código de Processo Civil, que o juiz ele já vai saber do que se trata aquele artigo, tá? Agora, se for em relação a um tratado internacional, se for alguma lei que não é corriqueira daquela vara, daquele juízo, aí sim você deve colocar o artigo inteiro, transcrevê-lo, tá? E inclusive anexar ao processo toda a lei ou o tratado. Em relação à jurisprudência, eu aconselho que você coloque no máximo 2 jurisprudências. Muita coisa o juiz não lê. Então 2 jurisprudências bem específicas ao teu caso vai te ajudar bastante. Já a doutrina ela não é tão importante assim, tá? A doutrina ela é mais para explicar alguns conceitos daquele fato, tá? Ela não gera julgados. Aqui nos pedidos, no item 6, está elencado no artigo 319, inciso 4 do Código de Processo Civil, tá? Aqui nos pedidos você coloca tudo que você quer. Você coloca dano moral, dano material, enfim, você põe tudo que você quer em relação àquela causa. Nosso item 7, dos requerimentos, tá? São pedidos adicionais, julgamento antecipado da lide, justiça gratuita, tá? Se você não quer que haja audiência de conciliação, você coloca aqui também nos pedidos adicionais, que eles estão elencados no artigo 319, inciso 4 do Código de Processo Civil também, tá? Que é um complemento aos teus pedidos, tá? Porque assim, a petição inicial é como se você estivesse namorando uma pessoa. Você primeiro conversa com ela e depois você faz o pedido de namoro. Então, primeiro você mostra os fatos, a qualificação das pessoas, o que aconteceu, o direito do teu cliente. Aí depois você vai fazer os pedidos, tá? Aí você faz os pedidos do item 6 e você faz os pedidos adicionais do item 7. Nosso 8º item do valor da causa, que está elencado no artigo 319, inciso 5 do Código de Processo Civil. Aqui você faz a somatória de todos os valores pretendidos, dos danos morais, dos danos materiais, tá? Você soma tudo e aí você coloca aqui. Nosso 9º e último item, tá? Rol de testemunhas, que a quantidade de testemunhas que você irá arrolar na tua petição inicial vai depender do rito que você irá trabalhar, se é o rito ordinário, sumário ou sumaríssimo, tá? Por exemplo, o rito ordinário você pode arrolar até 10 testemunhas e já no rito sumário você pode arrolar até 3 testemunhas. Então fique atento ao rito que você irá trabalhar. Vamos ver como é que ficou a nossa petição inicial com o nosso Visual Law. Nossa petição inicial no cabeçalho ela tem espaço para colocarmos a logo, o endereço, o telefone, a nossa rede social, tá? Nós temos o endereçamento para qual o juízo que vai julgar a nossa petição. Nós temos também o item de prioridade, que no caso é uma pessoa idosa com 62 anos de idade. Nós temos a qualificação do autor e também do advogado, tá? Abaixo nós temos o nome da ação, que no nosso caso é uma ação de reparação de danos materiais e morais, tá? Abaixo nós temos a qualificação do requerido, tá? A pessoa que causou mal ao teu cliente. Depois nós temos os fatos, tá? Que você primeiro vai narrar os fatos, tudo que o teu cliente falou para você, tá? Abaixo nós temos do direito. No direito você coloca as coisas que aconteceu com o teu cliente, tá? E as soluções jurídicas, né? As soluções conforme a lei, tá? Nós temos ali o dano material, que nós colocamos a lei também com Visual Law, que ela está destacada, tá? Que é o artigo 186 do Código Civil, que ela poderia ser também uma doutrina ou uma jurisprudência, tá? E aí a gente faz esse destaque, que é para o juiz acabar olhando, tá? Abaixo nós temos aí o item do dano moral, que eu não escrevi nada, que você vai fazer da mesma forma que você fez o dano material, você vai colocar o problema e justamente a solução conforme a lei, tá? O que a lei ampara o teu cliente. Aí nos pedidos eu coloco sempre em ordem, tá? De citação, em ordem de danos morais, materiais. Então, assim, eles são itens, né? Você coloca ele como itens dos teus pedidos, tá? Abaixo dos pedidos, nós temos os requerimentos, que também são em itens, tá? Nos requerimentos a gente coloca o julgamento antecipado do mérito, né, ou da lide. Nós colocamos também a justiça gratuita.
E depois dos requerimentos nós temos o valor da causa. O valor da causa é tudo que você está pedindo, tá? Então você soma tudo e coloca ali. Aí abaixo nós finalizamos nesses termos, pede, espera, deferimento, o município, o estado e a data, tá? E o nome do advogado com a OAB e a sigla do estado. E abaixo nós temos o rol de testemunhas. Esse rol de testemunhas vai depender do rito que você irá trabalhar. Conforme já foi falado, o rito ordinário você pode arrolar até 10 testemunhas, o rito sumário você pode arrolar até 3 testemunhas e no rito sumaríssimo você pode arrolar até 2 testemunhas. Agora que você já sabe fazer uma petição inicial, como nós fizemos no Word, salve-a em formato PDF, porque futuramente você irá protocolá-la nesse formato no site do teu tribunal. E a partir de agora, faz direito!